rapaz, rapaga. Enfim, tivemos aí o CPI, né? Saiu o CPI, índice importantíssimo, não veio bem, não veio nada bem, a gente vai estudar daqui a pouco. Porém, o gráfico está assumindo uma postura um tanto quanto peculiar, né? A gente vai ver o que está acontecendo logo depois da vinheta. Vai! Antes de qualquer coisa, você vai dar o like nesse vídeo, senão você vai ser estopado, você vai ser liquidado, você vai perder todo o seu patrimônio e eu vou dar risada da sua cara enquanto estiver jogando dinheiro pela janela, tá bom? Então dá o like. Não seja Zé Ruela. Não seja mesquinho agora. Se você for mesquinho comigo, eu vou ser mesquinho com você depois. Beleza? Então dá o like aí. Também se inscreva no canal se é inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho de notificações e cogite fazer parte do nosso grupo free, no qual a gente compartilha notícias de macroeconomia e criptomercado, principalmente criptomercado, logicamente, e também cogite aí fazer parte do grupo VIP, é um grupo personalizado de sinais que a gente passa sinais com a maior probabilidade de acerto e estamos nos dando bem na maioria deles. E caso você queira acumular uma carteira, ou melhor, caso você queira acumular criptomoedas do jeito mais seguro possível, cogite pegar uma carteira fria, uma hard wallet, né? Que é, bem dizer, um hardware que faz a função de uma carteira. Você joga todas as suas cripto aqui, fica salva, fica segura, tranquila, sem dar dor de cabeça para você. É disparada a melhor forma de você armazenar criptomoedas. Muito melhor que white paper, que seja. White paper não, é paper wallet. White paper. O cara confundindo todos os termos, né? Meu Deus do céu. Então, muito mais seguro que paper wallet, né? Diga-se. Pense em adquirir uma hard wallet, tá bom? Que na minha mão, eu garanto, vai ser mais barato que a maioria dos lugares confiáveis, que todos os lugares confiáveis do Brasil. Todos, todos. Tá? Porque tá cheio de gente aí do lugar meio duvidoso vendendo R$ 700, né? Tá barato demais por ser uma hard wallet da Trezor, ainda mais de última geração. Mas enfim, dito tudo isso, ó, o que tá pegando aqui? Já vamos direto pro vídeo mesmo. Tá tarde da noite, cara. Sai daí, tio. Pronto. Quanto tempo de vídeo a gente tem? 2 minutos. Quase 3. Então vamos lá. CPI. Núcleo mensal de CPI, 0,4%. Tá? Veio acima do que era esperado. Esperado era 0,3, veio 0,4. CPI mensal, cara. Basicamente o mesmo, né? Porém aqui, ó, CPI anual, 3,2%. Cara, a real é a seguinte. O Fed, para que comece a baixar a taxa de juros e deixar no nível aceitável as taxas de juros, eles querem jogar a inflação a 2%. Né? Você vê que depois de todas as medidas que eles tomaram, depois eles disserem, olha só, a gente melhorou bastante aqui, melhorou ali, a gente está alcançando o objetivo, não sei o que e tal. Depois de iludir meio mundo, você vê um CPI alto desse daqui, 3,2%, tá? O núcleo mensal subiu também, o CPI mensal, o núcleo, também subiu. Então, não imagino, cara, o Federal Reserve afrouxando as amarras tão já, tá bom? Quem pensava em março, uma redução de taxa de juros, que na verdade vai ocorrer quarta-feira que vem, né? Não amanhã, na outra, esquece, isso aí não vai rolar. É impossível, tá? E eu vou dizer para você que você está esperando junho, mês 6, também esquece. Para mim isso daqui é do mês 7 para frente, se não até mais. Entendeu? Então depois a gente vê um CPI alto, né? Sendo que esperava-se algo ponderado, ele veio alto, mas veio um pouquinho acima, 0,1%. Tudo bem, cara, depois de tantas medidas que o Federal Reserve adotou, se tivesse empatado estaria ruim. Imagina subindo. Então não tá bom. Tá? Outra coisa, compartilhei no grupo free, se você tá lá, você viu. Tá? Tem diligente ali do JP Morgan que não descarta a possibilidade dos Estados Unidos entrar em uma recessão. Ou seja, de novo volta aquele fantasma da recessão. Tá bom? Para você ver como a economia é assim, cara. Porque eu lembro que eu falava muito em recessão nos Estados Unidos e, pô, passou um tempo, não teve recessão, eu falava, não vinha recessão.
Aí todo mundo, Daniel, você também dá cada presepada, onde já se viu, falou que ia ter recessão, não teve recessão nenhuma. Eu falei, cara, a economia muitas vezes é maquiada por atitudes políticas, tá? Para não pegar mal para o campo político, o pessoal maquia muito dados econômicos, coisa do tipo, tá bom? Depois que passa numa importante decisão política, eles não estão nem aí. Deixa estourar porque uma hora vai estourar. Não adianta segurar. Então tá aqui, cara. Talvez a recessão tenha sido adiada. Tá? Posso estar errado? Eu até espero que sim, cara. Quero mais ver o mercado ir para cima e as posições que eu tenho em cripto, mesmo em mercado tradicional, quero ver essas coisas subirem, cara. Mas nem tudo é como a gente quer, né? Então, vamos que vamos. Apesar dos pesares, sabe-se lá porque o mercado tomou uma postura muito peculiar. Por quê? Porque ele subiu hoje, né? Então a gente teve um índice consideravelmente negativo, tá bom? Que vai contribuir para o aumento da taxa de juros, ou pelo menos para uma não redução da taxa de juros. O que a gente fez foi ver o mercado subir. Enquanto o mercado tiver suporte nessa LTA aqui, essa LTA aqui vem de lá de trás, né? Ó. E nessa LTA aqui, enquanto o mercado tiver suporte aqui, beleza, perdeu o suporte aqui, esquece, tá? Então assim, a gente vem operando acima do Triple EMA de 610 períodos, maravilhoso, acima da EMA de 200 períodos, porém se perder Triple EMA de 600 períodos, deve buscar EMA 200 períodos lá em 5.200. Caso consiga romper 5.253, a gente tem alvo para 5.313. Seria uma valorização interessante, né, de seus mais de 1%, que para um índice é bastante coisa, tá bom? Em questão aí de dias. NVIDIA tem alguma coisa especial? Não, fazendo meio que uma correção em U, né? Tudo indica que vai para cima. Talvez faça um cup and handle, coisa do tipo. Cedo ainda para dizer. E o Bitcoin, cara? O Bitcoin que hoje também caiu pra caramba e agora resolveu subir, né? Vai entender o que se passa na cabeça do Bitcoin. Particularmente olhando para esse gráfico aqui, eu acho sim que o Bitcoin viria pelo menos pegar 74 mil dólares antes de cair mais. Porém, a gente vai ver algumas coisas depois que complicam um pouco a situação aí, tá bom? Me deixa um pouco apreensivo. Então, ó, se eu pegar esse candle aqui, que é quase que um candle martelo, como um canal de referência, vamos dizer assim, a gente teve o rompimento da zona neutra em 71.263 e estamos indo para o alvo 1 lá em 72.500, porém temos uma triple EMA de 610 períodos chata que está impedindo que isso aconteça, tá? Então vamos acompanhar isso daí, porque enquanto ele não romper triple EMA de 610 períodos, esquece. Tendência é queda. Diário do Bitcoin. Perdão, tendência é queda não, tá? A tendência é que ele fique estagnado aqui, tá? E se perder EMA de 200 períodos, aí sim a tendência é queda, né? Que eu acho que ele viria buscar de novo 69 mil. Então, repito, se perder 71 mil, ele vem buscar muito provavelmente 69 mil. Acho difícil perder 69 mil. Tá? Acho difícil. Pode acontecer? Tudo pode acontecer, mas eu acho difícil. Tá bom? E ó, aqui ele agulhou para baixo. E boa. E aqui? É que ele perdeu, mas não chegou a concluir o ciclo não, hein? Tá subindo, beleza. Então vamos ver o diário do Bitcoin. Ainda tem espaço para subir, cara, para tocar esta LTA. Essa LTA vem lá de outubro, tá? É uma LTA que segurou bastante o Bitcoin até dezembro. Depois que perdeu em meados de dezembro, bem na véspera do meu aniversário, perdeu aqui. Na verdade, perdeu bem no meu aniversário, né? A gente vê essa LTA servindo como uma resistência, tá? Não mais como suporte. Só que a gente ainda tem a possibilidade, muito bem definida, diga-se passagem, aumento aqui,
de subir para bater aqui 76 mil, ou de repente vir escalando devagar, salto até pegar lá os 79, 80 mil, né? É uma possibilidade muito grande do Bitcoin vir buscar 80 mil antes de cair mais, tá bom? Então, Daniel, você soltou uma nota lá no Instagram, né? Dizendo que agora sim era o momento de comprar Bitcoin. Sim, se você pensa em longo prazo, sim. Tanto é que eu garanti, com toda certeza no mundo, que no mínimo você vai dobrar seu capital com o período máximo de 2 anos segurando as compras que você fez em Bitcoin. Então, se você comprar Bitcoin em hoje, e se você for olhar só em janeiro, fevereiro, mesmo março de 2026, você vai ter dobrado. Se você não tiver dobrado o capital naquela ocasião, pode ser que você tenha até de repente triplicado e perdeu a chance de realizar. Por quê? Porque eu acredito que, cara, depois do halving, o Bitcoin deve sim começar um ciclo de alta perfeito, tá bom? E aí esse ciclo de alta vai jogar para 150 mil. Pode acontecer de jogar para 150 mil até o final do ano. Mas, Daniel, você não falou que a economia pode colapsar, a economia dos Estados Unidos pode colapsar? Por isso, pela primeira vez em muito tempo, a gente está vendo o Bitcoin simplesmente fazer a função a qual ele foi criado para fazer, ou seja, servir como uma reserva de emergência, né? Não uma reserva de emergência, servir como ativo antifrágil, tá bom? Das decisões estatais. Ou seja, decisão estatal lá do Federal Reserve, que não foi só do Jerome Powell, muita gente exigiu que ele fizesse isso, né? De ficar imprimindo dinheiro a rodo na pandemia, isso daí é isso que está subindo taxa de juros. Tá? Você não sabe, é isso aí. Então o pessoal está subindo taxa de juros por quê? Porque o Fed imprimiu dinheiro que nem louco e agora o dólar está perdendo a força e tem que subir taxa de juros. Só que a inflação não para e a gente está numa situação meio que numa sinuca de bico, né? Então, por conta disso, tem gente buscando no Bitcoin, inclusive em matérias hoje de economistas sérios, falando que essa alta do Bitcoin pode enfraquecer facilmente as moedas fiduciárias, incluindo o dólar, incluindo o euro, incluindo o libra esterlina, tá? Incluindo as moedas mais fortes do mundo. Essa alta do Bitcoin, das criptomoedas, devem sim enfraquecer as moedas fiat. É a primeira vez em muito tempo, e isso é revolucionário esse fato, é a primeira vez em muito tempo que você vê as pessoas olhando para o Bitcoin com o propósito fundamentalista ao qual ele foi criado, né? Que não é para ficar sendo um ativo para ficar fazendo trade ou coisa do tipo. Ele foi criado com o intuito de substituir uma economia centralizada, com o poder centralizado nas mãos de uma minoria que comanda esse poder, né? E ele descentralizou essa economia, né? De uma forma que o Bitcoin é sempre deflacionário, não tem como você inflacionar o Bitcoin. Por quê? Justamente porque existe halving, né? O halving ele vai dificultando a mineração de mais Bitcoins. Cada vez que vem um halving, dificulta 50%, aí 100%, né, por assim dizer, a mineração de Bitcoins. E isso torna o Bitcoin cada vez mais escasso, logo evita a inflação. Não tem como, então, olhando para o mundo do jeito que está, você não prestar atenção no Bitcoin. Tá? Então isso para mim é apenas o começo da revolução. Então, nós teremos uma grande revolução para cá. Podemos cair em curto prazo? Podemos cair. Seria muito plausível até se ele caísse, até para testar LTAs. Ó. Eu acho difícil chegar aqui. Mas, por exemplo, não pode dizer que é impossível, né? Pode vir testar essa LTA aqui que está em 60 mil dólares agora, entendeu? Pode vir testar. Eu acho que muito dificilmente ele perde aqui 68.800, 69 mil. Mas caso perca, pode vir testar sim. LTA lá de 61.800, coisa do tipo. Não acho que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então é isso, gráfico de 4 horas, que a gente ainda não pegou o alvo, que está em 74.050. Eu acho que ele ainda vem pegar esse alvo aqui, nem que depois ele venha cair, tá bom? Mas eu continuo crente que o Bitcoin vai pegar 74 mil no mínimo, tá? No mínimo. E para um primeiro movimento, eu imagino 80 mil sim. Tá bom? Imagino na faixa dos 80 mil
daí para próximo. Aqui na Bitfinex a gente já bateu o alvo, né, conforme eu falei. Tentamos perder esse canal, não conseguimos fechar candle abaixo dele e voltou para cima, tá bom? Tem alvo agora projetado aqui para 75.382 e se passar, tem lá para 81.900. Então, estamos numa situação talvez um pouco mais confortável aqui. Agora, o que a gente não está confortável é na situação aqui, ó. Nós temos o Price Action subindo com o CVD corrigindo, por mais que tenha feito um fundo duplo aqui, né? Mas beleza. Temos, de fato, uma taxa de financiamento coletivo, funding rate. Nós temos o funding rate baixo, que está 0,0457, não está nem 0,05, muito menos 0,1%. Ou seja, está muito baixo você comprar Bitcoin para apostar na alta, ou você pegar emprestado no Futures, né, para apostar na alta. Porém, a gente tem 3 indicadores aqui que são talvez os 3 principais que estão me dizendo que a coisa não está boa não, tá? Ó, se o Price Action está subindo, o Open Interest para confirmar interesse na alta teria que estar subindo também. E o que o Open Interest faz? O Open Interest cai. Se o Open Interest cai, é sinal que não estamos tendo interesse de instituições nessa alta que o Bitcoin está fazendo. É uma alta forçada que pode muito bem acabar virando o quê? Virando, de repente, uma cunha de baixa jogando o mercado para vir pegar aqui 65 mil e por aí vai, tá bom? Não fico feliz com esse Open Interest caindo enquanto o mercado quer subir. Fico nada feliz com isso, nada, não tem como ficar feliz com isso, tá bom? Ademais, olha o tanto de liquidação de long que a gente teve a mais, cara. E cara, eu já disse para você, quando as liquidações tendem para um lado, a tendência é que o mercado vá do outro lado. Ou seja, quando temos liquidações pendendo para o short, a tendência é que o mercado suba. Quando temos liquidações pendendo para o long, a tendência é que o mercado o quê? Corrija. Tá bom? Então é isso aí. Então, esses longs aqui liquidados, muita coisa, né? E uma coisa que está me preocupando também é o seguinte, é o long short ratio, cara. Porque é o seguinte, enquanto o Bitcoin estava trabalhando aqui abaixo de 2, que nem ele estava boa parte do dia de hoje, beleza. Só que essa altinha frustrante no Bitcoin fez com que ele subisse, cara, e ficasse acima de 2 para 1. Ou seja, para cada short aberto, você tem nesse momento 2,05 Bitcoin aberto. Claro que por se tratar de uma tendência de alta, claro que por se tratar do Bitcoin que é extremamente volátil, isso não é necessariamente um absurdo. Porém, cara, é um momento que o mercado está mostrando uma recuperação um tanto quanto polêmica. Para mim, um tanto quanto fajuta, às vezes. Pelo menos é o que o sentimento mostra. Então, isso eu confesso que me deixa bem preocupado, sim. Agora aqui, ó, nós temos uma ordem bem interessante em 71.590, 72 mil bitcoins para compra. Caso o preço caia para cá, ele deve segurar nessa faixa. Por outro lado, começa a aparecer aqui em cima, ó, 77 mil bitcoins para venda em 72.500, 78 mil bitcoins para venda em 72.600, 84 mil bitcoins para venda em 73 mil. Que é isso, né? E aqui para baixo, 65 mil bitcoins para compra em 71.660. Depois, 72 mil bitcoins para compra em 71.590. Ou seja, tá uma briga boa que pode acabar gerando uma lateralização para o mercado. E o lado que desistiu é o lado que vai pegar. Tem 63 mil bitcoins para compra na faixa dos 69.700. Então, assim, a gente está bem equilibrado até no order book, porém a gente tem que ficar sempre muito esperto, tá bom? Crypto Fear and Greed Index. O mercado tem extrema ganância, tende a fazer correções. O mercado de extrema ganância tende a corrigir. Putz, separei sem querer aqui o Ethereum.
Bom, Ethereum é aquela coisa de sempre, né, cara? Ele vem segurando no SLTA aqui também, tal como o Bitcoin. Basicamente, desde fevereiro, perdeu a LTA e nunca mais conseguiu recuperar. Nota que sempre que ele vai tentar recuperar e não consegue, volta e vamos ver aqui o que ele vai fazer. Para mim, o Bitcoin pode muito bem vir buscar 4.381 e depois disso, ele pode muito bem vir buscar 4.776, tá bom? Então, há uma possibilidade do Bitcoin vir buscar aí essa faixa de preço aí, tá? Bitcoin não, Ethereum. Acho muito difícil Ethereum cair tão já, tá bom? E por fim, dominância do Bitcoin fez bem dizer o que a gente previa, né? Na verdade, é uma das possibilidades que a gente previa, que o mercado faria uma correção, tá? Que seria um pullback, e se ele não conseguisse passar do 0,5 e 0,6 desta retração de Fibonacci aqui, de toda essa pernada de baixo que ele deu, a gente voltaria a cair. E é o que ele está fazendo, né? Ele deu um pump, não conseguiu romper e está querendo cair. Se ele conseguir romper aqui, a gente tem que ver se ele vai fazer um fundo acima do 0,68, aí sim a gente cogita realmente entrar um pouco mais pesado no Bitcoin, porque a dominância do Bitcoin vai aumentar. Agora, se o Bitcoin perder aqui a faixa de 53%, esquece. Aí a gente vai ver Ethereum passando Bitcoin, outras moedas aí passando Bitcoin, tá? Pessoal, basicamente isso hoje, tá? Não esquece de dar o like, se inscreve no canal se não é inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho de notificações, cogite fazer parte do grupo Free, o grupo VIP e também cogite adquirir esta Trezor, que na minha mão é mais barata do que em lugares confiáveis, tá? Não vem com boca de fumo que vem de Trezor, não, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, quem sabe até amanhã, tchau.